nosso Deus. Isso é bom, sentirmos essa presença poderosa de Deus ardendo em nosso coração. Vamos nesta manhã, a palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, nós vamos ler novamente, do versículo 1 ao versículo de número 4. Essa semana, lendo de novo esse texto, o Espírito Santo me deu uma nova direção dentro desse texto, e eu achei por bem estar compartilhando nesta manhã, esta palavra para o seu coração, esta palavra para a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmão, se tem algo que tem impactado a vida da igreja, a nossa vida, durante a nossa caminhada de fé, eu diria que é o poder manifesto da palavra de Deus. É você ver, irmãos, o resultado da palavra de Deus, o resultado da pregação, o efeito da pregação na vida das pessoas. Eu conheço inúmeras vidas, conheço inúmeras pessoas que estavam totalmente sem esperança, pessoas que não tinham mais rumo, que não tinham mais direção para a sua vida, pessoas destruídas, pessoas com as suas famílias arruinadas, pessoas que não tinham mais perspectiva de vida. E um dia, essas pessoas, ouvindo a palavra de Deus penetrou no coração delas, e estas vidas, estas famílias, estes homens, estas mulheres foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela é libertadora. O que nós mais precisamos durante a nossa caminhada é nos alimentarmos dessa palavra, recebermos essa palavra, porque, irmãos, eu creio que o que move o coração, como nós lemos nessa noite, nessa manhã, no início do culto, a lei do Senhor, a palavra do Senhor restaura a nossa alma. A palavra de Deus, ela traz restauração à nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 1, versículo de número 18, diz a palavra do Senhor que, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então você foi gerado de novo, você nasceu de novo, você foi criado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o coração mais duro, o coração mais difícil, aquele coração de pedra, aquele coração incrédulo, aquele coração rebelde. A palavra chega e a palavra muda, irmãos. Não existe vida, não existe coração, não existe um ser humano, por mais rebelde, por mais terrível que ele seja, que a palavra de Deus não tenha o poder de mudar a sua vida, não tenha o poder de transformar a sua vida. O texto que nós lemos hoje, do capítulo 3 de Jonas, é uma evidência, principalmente a partir do versículo 5, é a evidência do que está no versículo 1 ao versículo 4. E esse capítulo de Jonas, ele é um capítulo importante, pelo menos por 2 razões. A primeira razão
É porque nesse capítulo de Jonas, ele contém o maior despertamento espiritual, o maior mover espiritual que já aconteceu na história. Quando você olha para o capítulo 3 de Jonas, muitas pessoas são convertidas. Em toda a história de Israel, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vamos dizer, com a história da igreja no dia de Pentecostes, nós nunca tivemos algo parecido com o que está nesse capítulo. Esse é um dos grandes capítulos da história. Porque nesse capítulo, irmão, nós encontramos uma cidade inteira se arrependendo. Já pensou, pensa uma cidade, o texto bíblico vai dizer que fala de 120 mil homens. Mas eu creio que alguns historiadores dizem que tinha quase 500 mil pessoas. Pense agora uma cidade como esta. Uma cidade inteira se arrependendo. Uma cidade inteira se convertendo com a palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Então esse é um capítulo chave por esta razão. Por causa desse mover espiritual, desse despertar espiritual. A palavra foi pregada e a palavra tocou o coração daquela cidade. Uma outra razão porque esse capítulo ele é importante é porque esse capítulo ele é citado por Jesus, como Jonas também é citado, mas principalmente o que Jesus disse sobre esse capítulo. Porque Jesus, nas suas palavras, ele diz que um dia haverá um juízo final. Jesus, nas suas palavras, pregando, ensinando, ele diz que haverá um juízo final. E que nesse juízo final, os homens de Nínive, olha o que Jesus disse, os homens de Nínive, eles se levantarão contra aquela geração na qual Jesus estava pregando, e eles condenarão aquela geração. Por quê? Porque quando a geração de Jonas, quando os homens de Jonas, os homens do tempo de Jonas, de Nínive, ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram. Eles se converteram a ouvir um pregador que era rebelde, que era relutante, que desobedeceu à voz de Deus a primeira vez, que foi para um outro lugar, e eles ouviram a pregação uma única vez, e diz a palavra que eles se arrependeram ao ouvir o sermão de Jonas. Um sermão curto, um sermão pequeno. Irmãos, quantas e quantas vezes, às vezes nós já ouvimos a pregação. Pense em quantos sermões você já ouviu durante a sua vida, em quantas pregações você já ouviu e qual foi o impacto dessa pregação na sua vida? Qual foi o impacto dessa palavra na sua vida? Qual foi o impacto da mensagem que você ouviu? Os ninivitas ouviram uma única vez. Uma única vez Deus mandou um profeta diretamente até a cidade de Nínive. E nessa única vez, eles ouvindo um sermão que, de acordo com o texto bíblico, havia apenas 5 palavras. Eles se arrependeram. Eles mudaram de vida. Por isso que esse sermão é importante, porque Jesus diz que a geração de Jonas, os ninivitas, se levantarão naquele lugar. Porque eles ouviram uma pregação de juízo, de sentença, de condenação, e eles se arrependeram. E a geração de Jesus ouviu e não se arrependeu. E a nossa geração está ouvindo e não se arrepende. Então esse texto, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a centralidade da palavra de Deus. A centralidade da palavra. Se você olhar no versículo 1, você vai encontrar a expressão: veio a palavra do Senhor.
No versículo de número 2, nós temos a expressão, a mensagem que eu te digo. Que mensagem é essa? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que Deus ia dar a Jonas. No versículo 4, quando você olha ainda para o versículo 3, no versículo de número 3, você vai encontrar a palavra do Senhor. Quando você vai para o versículo 4, diz que Jonas pregava. Então você encontra aqui, irmãos, a mensagem, a centralidade da palavra de Deus. A centralidade dessa palavra, que é uma palavra transformadora, que é uma palavra restauradora, que é uma palavra que modifica. Então, o que vai trazer a mudança na cidade de Nínive? O que vai trazer um avivamento à cidade de Nínive? Nós sempre temos ouvido, e claro que é uma verdade, que muitos avivamentos foram precedidos por oração. Mas você pode olhar, ao longo da história, você sempre vai ver que a palavra de Deus, com a ação do Espírito, ela está presente em todos os avivamentos. Comece a ler os avivamentos da história. O que acontece é que em Jonas capítulo 3, não começa com o povo orando, começa com alguém pregando. Mas porque a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela aviva, ela renova, ela traz vida. Deus criou o universo, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então a palavra de Deus é vida. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora. E nós encontramos aqui nesse texto essa verdade. Em que consiste uma mensagem transformadora? Eu quero responder essa pergunta nesses versículos. Em que consiste uma mensagem transformadora? Primeiro, nós precisamos olhar o conteúdo dessa mensagem. Qual era o conteúdo da mensagem de Jonas? Olhe para o versículo 2. No versículo 2 diz, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou te dar. A mensagem que eu te digo. No versículo 1 diz, e veio a palavra de quem a Jonas? Não foi a palavra de Jonas. Não foi o que Jonas pensava, não foi o que Jonas queria, não era resultado da mente de Jonas, do pensamento de Jonas, mas era a mensagem que veio de Deus, a mensagem de Deus. Jonas não era a fonte da mensagem dele. A mensagem que Jonas pregava era a mensagem de Deus, era a palavra de Deus, era o que estava na mente de Deus. Ele não foi para Nínive para apresentar um programa social para os ninivitas. Ele não foi para Nínive para apresentar as leis judaicas, algumas práticas judaicas. Ele não foi para Nínive com uma mensagem bela, com uma mensagem bonita, mas simplesmente ele foi para Nínive com uma mensagem de Deus, com uma palavra de Deus. Ele foi pregar aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham a Deus na sua vida, que não temiam a Deus, que não tinham igreja, que não tinham Bíblia, que não tinham nada. Eles não tinham nenhuma revelação de Deus. Eles não tinham nada sobre Deus, pelo contrário, eles estavam entregues ao paganismo.
Eles estavam entregues à idolatria. E Jonas foi até aquela cidade para declarar a palavra de Deus, para declarar a palavra do Senhor, que era daqui a 40 dias, esta cidade, ela vai ser destruída. A pregação de Jonas era uma palavra que vinha do céu, uma palavra que Deus havia determinado. Jonas estava aplicando a lei de Deus, a palavra de Deus. E quando o homem peca, o pecado exige morte. E Jonas está ali como mensageiro de Deus, levando uma palavra que não é produto da sua mente, dos seus pensamentos e das suas ideias, mas é uma mensagem que é a palavra de Deus. O conteúdo da pregação de Jonas é uma palavra que veio de Deus. Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos, uma mensagem transformadora. Uma mensagem que muda os corações, uma mensagem que muda as vidas. É uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que nós temos hoje? A Bíblia. É por esta razão que a nossa vida deve ser conduzida, deve ser direcionada pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor. E Jonas prega uma palavra, irmãos, que é uma palavra não agradável. Não é uma palavra tão boa. Uma palavra de sentença, uma palavra de juízo. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos encontrar diversas vezes Jesus falando disso, Paulo falando disso. Então, o conteúdo, irmãos, da verdadeira pregação não é eu ficar contando histórias, inventando história para as pessoas rirem, para as pessoas aplaudirem. Não, o conteúdo da pregação, da mensagem é a Bíblia, porque Deus não está comprometido com as minhas ideias, com os meus pensamentos. Deus está comprometido com a sua palavra. Por esta razão, nós temos que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Então veja bem em que consiste uma mensagem transformadora. Primeiro, no conteúdo dela. É bíblica, está na Bíblia, Deus falou, está aqui nas Escrituras. Então vamos pregar, não importa o que seja. Porque nós não pregamos, irmãos, para as pessoas aplaudirem. Nós não pregamos para as pessoas gostarem, para as pessoas baterem palmas. Nós pregamos para que as pessoas sejam transformadas, sejam libertas, sejam restauradas. Então, em que consiste uma mensagem transformadora? Primeiro, em o seu conteúdo, o conteúdo desta mensagem. O conteúdo da mensagem de Jonas era a palavra de Deus. Segundo, o propósito dessa mensagem. Se você olhar para o texto bíblico, para a mensagem de Jonas, parece uma mensagem sombria. Mas o fato é que essa mensagem dada por Deus, essa mensagem enviada por Deus tinha um propósito. Havia uma intenção. Jonas está pregando e dizendo, olha, daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E Jonas sai pelas ruas de Nínive proclamando essa verdade, avisando os ninivitas deste iminente juízo de Deus. Daqui a 40 dias, assim como Sodoma foi subvertida, inclusive a mesma palavra que é usada lá em Gênesis para a destruição de Sodoma, é a mesma palavra que é usada aqui, no capítulo 4, a última palavra, Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que quando Deus mandou o seu juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus mandou os seus anjos simplesmente para libertar Ló e a sua família da ira de Deus. Ninguém saiu nas ruas de Sodoma e Gomorra pregando e dizendo, olha, essa cidade vai ser destruída, esta cidade vai ser arruinada, Deus vai mandar fogo e vai destruir você. Não tem uma mensagem dessas. Não tem nenhuma palavra dessas.
Não tem nenhuma advertência para que as pessoas abandonem os seus pecados e se livrem do juízo de Deus. No entanto, quando nós olhamos para esse texto de Jonas, nós vamos perceber que essa palavra de Deus, que o propósito de Deus, irmãos, não era destruir Nínive. Esse não era o propósito de Deus. A intenção de Deus, o propósito da palavra de Deus era dar uma segunda chance, uma chance à cidade de Nínive. Você pode olhar, irmãos, todas as vezes no Antigo Testamento, quando os profetas de Deus, eles declaravam um julgamento sobre Israel. Por exemplo, o profeta Oséias, ele vai expor o adultério espiritual de Israel. O profeta Joel, ele vai mostrar a maldade da nação. O profeta Amós, ele vai nomear os pecados após pecados de Israel. Ele vai mostrar a sua condição espiritual. No entanto, todos esses profetas, mesmo com uma palavra de juízo, com uma sentença de juízo, essa sentença, ela vem trazendo uma janela de misericórdia. Ela vem trazendo por trás uma palavra, um chamado ao arrependimento, porque todas as vezes que Deus dizia para uma nação, eu vou destruir, eu estou enviando o meu juízo, Deus também estava dizendo, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, se vocês buscarem a minha face, se vocês buscarem a minha presença, eu perdoarei vocês. Então nós temos aqui uma sentença de juízo, mas a intenção de Deus, o propósito de Deus era mostrar misericórdia, era mostrar perdão para os ninivitas, era mostrar que existia esperança para eles, que se eles ouvissem a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem do Espírito de Deus, se eles acreditassem nessa palavra. Porque na mentalidade, na mente dos ninivitas, Deus ia destruir a cidade. Porque se você olhar mais adiante, você vai perceber no texto bíblico que o rei, ele vai dar uma ordem. Lá no versículo de número 9, vai dizer assim, ele vai dizer, vamos orar, vamos jejuar, que na próxima semana nós vamos falar sobre esse texto. Vamos buscar a Deus, vamos clamar. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então eles sabiam que Deus estava irado com eles, que havia o furor da ira de Deus, que Deus poderia mandar fogo sobre eles, como mandou sobre Sodoma e sobre Gomorra. E eles vão orar, eles vão buscar, eles vão clamar. Mas Deus, sempre que envia uma palavra, envia uma oportunidade. Você pode olhar, nós usamos muito aquele texto da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos isso para as pessoas. Chegando, irmão, Deus amou o mundo, Deus não quer que você pereça e tal. E nós falamos do amor de Deus para as pessoas. Nós apresentamos o amor de Deus, que Deus ama o pecador, que não importa a situação que ele esteja. É uma verdade, Deus ama o pecador. Mas no capítulo 3, você já viu que nós só ficamos no versículo 16? Que nós não olhamos, por exemplo, para o versículo 18, que lá no versículo 18 diz assim, quem crê nele não é julgado. Quem não crê já foi julgado, porque não creu no nome do unigênito de Deus. Nós também não lemos o último versículo, que é o 36. Que lá no versículo 36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
sobre ele permanece a ira de Deus. No mesmo capítulo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o mesmo capítulo diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Jesus, sobre aqueles que não creem no Evangelho. Então essa ideia de pregar só o amor de Deus, só que Deus ama, que Deus ama, que Deus ama, ela é uma parte da moeda. A moeda inteira é que Deus ama, mas a ira de Deus também existe. Então temos que pregar o amor de Deus, mas temos que pregar também que o pecado irrita a Deus, que o pecado atrai a ira de Deus, e que aquele que não se converter, ele vai permanecer para sempre debaixo da ira de Deus. João capítulo 3 é o que Jonas está pregando. Mas a intenção de Deus, irmãos, é a misericórdia com Nínive. Então, o propósito da mensagem era que os ninivitas se arrependessem. Essa era a intenção de Deus. Porque se Deus quisesse destruir, já teria destruído os ninivitas. Então, em que consiste uma mensagem transformadora? Primeiro, consiste num conteúdo bíblico, na palavra que vem de Deus. Segundo, no propósito dessa mensagem. O propósito da pregação, da mensagem é o quê? É como uma pessoa que vai ao médico. Quando alguém vai ao médico, o que ele faz? Por que às vezes nós não gostamos de ir ao médico? Eu vou ao médico, eu volto pior. Porque ele revela a nossa doença. Ele traz à tona o que está de mal em nós. Diz, olha, você está com isso, isso e isso. Mas você precisa fazer isto e isso. Deus é assim. Deus não chega primeiro, irmão, dizendo, olha, você é bonzinho, que pessoa maravilhosa é você. Não. Não é assim. Deus chega para aquela pessoa que está perdida sem Ele, Deus mostrando que esta pessoa é pecadora, que ela está longe de Deus, que ela caminha para a perdição, que ela caminha para a destruição, que ela caminha para o inferno, literalmente. Se ela não se arrepender, Deus chega mostrando o juízo de Deus. Mas isso é bíblico? É bíblico. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo convencerá o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não vai nos convencer de que Deus nos ama a primeiro. Não vai chegar e dizer, olha, mas Deus ama você, você é importante para Ele, você é especial para Ele, você está no coração dEle, não. O Espírito Santo vai chegar e vai dizer, olha, você é um cadáver ambulante, você está morto espiritualmente, você está perdido espiritualmente, você está caminhando para a destruição eterna, para o inferno. Ele vai nos convencer, como o médico nos convence de que nós estamos doentes. E aí, quando eu entendo que eu estou perdido, que eu estou enfermo, que eu não tenho condição de resolver o meu problema, aí ele diz, mas eu tenho perdão para você, eu tenho restauração para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho um novo céu, eu tenho uma nova terra, o meu filho já morreu lá na cruz do Calvário para mudar a sua vida. Esse é o propósito da mensagem, é o propósito da pregação da palavra de Deus. Revelar a doença, mas também trazer a cura. Era essa a intenção da mensagem de Jonas. Mas a terceira ideia de uma mensagem transformadora é a urgência dessa mensagem. Ela tem conteúdo que é bíblico, tem um propósito. O propósito é trazer a pessoa de volta para Deus, mas ela é urgente. O que Jonas dizia? Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída, vai ser arruinada. 40 dias. Irmãos, 40 dias é uma expressão que recorda o quê? Nos recorda o dilúvio. 40 dias, depois de 40 dias, nós temos o dilúvio. 40 dias é uma expressão que nos recorda os 40 anos de Israel
no deserto. 40 dias é uma figura, sabe de quê? Do desgosto de Deus. Que Deus não está tendo prazer. Que Deus não está feliz com aquele comportamento. Que Deus não está gostando daquele comportamento. É um desgosto do juízo divino. E, portanto, quando nós olhamos para esse número 40, que é usado diversas vezes na Bíblia para designar algo completo, algo acabado. Parece que a ideia de Jonas, vamos prestar atenção nisso, era que ele estava dizendo, gente, acabou para vocês, ninivitas. Acabou, chegou o fim. Vocês só têm, daqui a 40 dias, Deus vai destruir vocês, vai vir fogo de Deus e essa cidade vai ser subvertida. Porque como eu falei no início, essa palavra que está aqui no versículo 4, Nínive será subvertida. Essa é a mesma palavra hebraica que está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 25. Para falar da destruição de Sodoma e Gomorra. A ideia dessa palavra é tipo virar de cabeça para baixo. Era como se Jonas estivesse querendo dizer, olha, daqui a 40 dias a Nínive vai ser devorada pelo fogo do juízo de Deus, vai ser virado de cabeça para baixo. E Jonas até prega essa mensagem com um coração sem misericórdia, com um coração sem a graça de Deus. Ele quer ver apenas o juízo de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque eu não posso ser um pregador que quer ver só o juízo de Deus. Eu tenho que pregar sobre o juízo de Deus, mas o juízo acompanhado com graça. O juízo acompanhado com misericórdia. Jonas, e daqui a 40 dias, esta cidade terá uma mensagem urgente. A urgência da parte de Deus em relação a esta cidade. E é muito interessante que nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos perceber, irmãos, que a mensagem de Deus para o homem sem Deus é uma mensagem urgente. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 16 ao versículo de número 21, Jesus conta a história de um homem. Um homem que ele era rico, que os seus bens, que naquele ano a sua fazenda havia produzido muito, ele era um fazendeiro com muitas terras extremamente produtivas. E aquele homem, naquele ano, ele produziu muito. Ele disse, olha, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou fazer novos celeiros, vou construir novos celeiros, e eu vou guardar tudo aquilo que eu conquistei esse ano, e direi à minha alma, você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Coma, beba, divirta-se, aproveite. E diz que naquela mesma hora, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite, irmãos, a nossa vida é breve, a nossa vida é passageira. Hoje, nós estamos aqui. Mas talvez domingo que venha nós não estejamos aqui mais. Não é brincadeira. E como que está a sua vida com Deus? Como que é o seu cristianismo? Como que nós estamos vivendo a nossa vida de fé? Nós estamos brincando de ir à igreja, de ser crente, de viver para Deus? Ou nós estamos encarando o nosso relacionamento com Deus de verdade? A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Sabe, quando você, nesse tempo frio, você fala e sai aquela fumaça da boca, e sai e desaparece logo no instante.
Assim é a sua vida. Sua vida é um vapor. Minha vida é um vapor, é passageira, é breve. Por isso que a mensagem de Deus, ela é urgente. Arrependei-vos, convertei-vos, viva a vida intensamente com Deus. Viva a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é os apelos do Evangelho. A mensagem de Jonas era daqui a 40 dias. Daqui a 40 dias. Mas talvez nós não tenhamos 40 dias. Talvez possamos ter 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas talvez tenhamos 1 mês. Por isso que a palavra dele é urgente. Então, em que consiste uma mensagem transformadora? No conteúdo dela. Precisa ser bíblico, precisa estar aqui na palavra. Como que você analisa uma mensagem? Pelo que está na Bíblia. Está aqui na Bíblia, o que foi exposto é bíblico, está na Bíblia. Qual é o propósito dessa mensagem? É transformar, é regenerar, é salvar, é libertar, é dar um raio-x do homem e mostrar a cura para ele. E é uma mensagem urgente. Paulo vai dizer, Jesus lá no Antigo Testamento, a palavra já diz, se hoje, Paulo diz aos Coríntios, Hebreus diz, e lá no Antigo Testamento, nos Salmos também diz, se hoje, não é amanhã, se hoje ouvirdes a sua voz. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra está dizendo. É urgente a mensagem. É urgente a mensagem de Deus para nós e retornarmos e corrermos para Deus. Então, nessa manhã eu quero orar com você. Quero que você se volte para esse Deus que está pronto a nos renovar, nos restaurar. Coloque-se em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar com você, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Seu coração é um altar de Deus essa manhã. Como que está o seu altar? Nós cantamos esta manhã. Caia fogo do céu, queima este altar. Será que o nosso altar está pronto para que o fogo de Deus venha? A mensagem dele é urgente. Foi a mesma mensagem do profeta Elias, quando convocou a nação de Israel a edificar o altar, a reparar o altar do Senhor, a seguir ao Senhor. Feche os seus olhos esta manhã. Queria que você orasse em nome de Jesus. Faça uma oração. Faça a sua oração essa manhã. Enquanto os instrumentos suavemente vai estar fazendo o solo dessa canção. Deus de toda graça, Deus de infinitas misericórdias, Deus que não leva em conta o tempo da desobediência, da rebeldia, Deus que toda manhã está a nos oferecer, a nos estender o braço da misericórdia, da graça, da bondade, mas também todos os dias está a nos alertar. Todos os dias o teu Espírito está clamando, está gritando
que o juízo virá. E o juízo virá. Nesta manhã é diante de Ti que nós nos encontramos. Senhor, vem tirar a poeira que está nos nossos altares esta manhã. Queremos organizar o nosso altar esta manhã. Queremos tirar, meu Deus, aquilo que está sujo. Queremos tirar aquilo que está quebrado. Queremos limpar o nosso altar. Queremos erguer o nosso altar. Queremos preparar o nosso altar para que o fogo de Deus venha. Assim como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem-se os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós ouvimos a Tua palavra esta manhã, e eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela restaura o nosso altar. A Tua palavra traz vida, Tua palavra traz libertação, Tua palavra transforma, Senhor, a nossa vida. Tua palavra traz avivamento. Ora calabá, xarabá, calabá, xandarabá, suri, canta labá, xandarabalabás. Re calabá, xarabá, calabá, xarabá, candarabá, suri, andalabá, carabás. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se apresente diante dEle. Se rasgue diante dEle. Oh Deus, vivo e verdadeiro, ouça o que o Espírito te diz esta manhã. Ouça. Deixa o fogo de Deus cair sobre a sua vida esta manhã, para queimar o pecado, para queimar a tristeza, para queimar a angústia, para queimar o desânimo, para queimar a depressão, para queimar as doenças, enfermidades, para queimar o mal. Deixa o fogo de Deus cair e queimar sobre a sua vida esta manhã. Oh, sinta a presença de Deus, irmãos. Sinta a presença, irmãos. Há uma presença de Deus viva neste lugar essa manhã. Há uma unção, há uma glória. Esta manhã eu creio, irmãos. Aproveite, há uma visitação de Deus essa manhã neste lugar. Há algo sobrenatural neste lugar essa manhã. Calaba, calaba, xandarabahas. Oraba, xori, calaba, xarabahas. Recalaba, xandarabalabahas. Recalaba, xandarabahas. Oh, recalaba, xandarabahas. Glória a Deus, glória a Deus. Receba o toque do Espírito de Deus na sua vida. Seja renovado, seja restaurado esta manhã, seja fortalecido esta manhã. Você que está aqui, você que está na sua casa, receba o toque de Deus. Receba o fogo de Deus.
Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, seja conosco, Pai, seja conosco. Obrigado por esta manhã preciosa e maravilhosa na tua presença. Te agradecemos por tudo, Pai, em o nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Se você trouxe sua oferta, pode depositar aqui no gasofilácio. Está encerrado o nosso culto essa manhã. Em nome de Jesus.